Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula no nosso canal. E antes de falar da aula, vou fazer o meu convite. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque além das aulas, nós temos a correção de atividades nas quintas-feiras. E para você que já está inscrito no canal, vou chamar a vinheta. Miss Katie's English Classroom. Oi, agora sim a gente vai falar da nossa aula. A nossa aula de hoje é sobre o verbo can, que é um verbo modal, né? O modal verb. O modal verb, ele tem características próprias e uma delas é que está sempre acompanhado de outro verbo. Então vamos à nossa aula para conhecer melhor o verbo can. E vamos continuar, né, aprendendo partículas essenciais para que a gente possa formar frases. Hoje falando do modal verb, que é o verbo can, porque além de can, os modal verbs são vários, né, sempre expressando habilidade, permissão, capacidade. Mas hoje vamos falar sobre can, que é um verbo que expressa habilidade e permissão. Então, vamos citar um exemplo de como é que funciona isso. Quando eu digo para você, I can speak English, né? Eu estou dizendo, eu posso falar inglês. Pois é, eu posso falar inglês. Quando eu vou pedir uma coisa, pedir permissão, né? Então eu pergunto para alguém assim, Can I go to school with you? Ou seja, posso ir para a escola com você? Uma outra coisa é que o verbo can, como todo modal verb, ele sempre está acompanhado de um outro verbo. Nessa frase aqui a gente encontra o verbo speak. E nessa segunda a gente encontra o verbo go, apesar de ele estar aqui fazendo a pergunta, que é outra coisa interessante. A gente vai observar, a gente vai estudar que para poder perguntar no presente, no passado, a gente precisa de auxiliares. Mas no caso dos modal verbs, eles são, eu gosto de chamar, verbos independentes. Então eles não precisam de auxiliar para perguntar nem para negar. Ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo nega. Como aqui, ó. Se eu disser assim, Ellen can not swim. Ellen não pode nadar. Então eu já neguei. E aí a gente aprende também que o can com o not, a contração, can't. Então, a gente já viu o que aqui? Que o verbo can, ele expressa habilidade ou permissão, que ele é um verbo independente, que ele pergunta, ele mesmo nega, não é? Que ele aparece na presença de outro verbo, que ele não precisa de auxiliares. Então, toda vez que você for usar o verbo can, você lembra disso, né? Você pode dizer assim, a bird can fly. A bird can fly. Ou, se quiser começar com plural, birds can fly. Outra coisa que a gente vai aprender é que os verbos, quando a gente fala no presente, no inglês, os verbos costumam mudar na terceira pessoa do singular. Mas no caso do modal verb, não, ele não muda. Então ele é o mesmo com todas as pessoas, né? Todos os pronomes sujeitos, ele vai ser o mesmo can. Ele não vai alterar, não só ele quanto os outros modal verbs que a gente vai aprender ao longo do nosso curso. Mas por hoje, eu espero que você tenha entendido do que se trata e como usar o verbo can.
E não esqueça, baixe a atividade e aí a gente vai corrigir na quinta-feira. Então, você gostou dessa aula? Espero que tenha gostado e que tenha aprendido e compreendido o verbo can, que é um verbo bem prático, um verbo que se usa muito, né? Agora você vai baixar a atividade e vai aguardar a aula de quinta-feira, que na verdade não é uma aula, é uma correção dessa atividade. A gente se vê lá.